correndo, continue subindo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo de número 12. Vamos ler a parte 1b e a parte 2a, que diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e para o consumador da fé, Jesus. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. O tema da nossa primeira mensagem é fé no meio. Fé no meio. Queridos, o autor de Hebreus, no texto que nós lemos, ele está falando de uma jornada. Ele está falando de uma jornada. E essa jornada que nós temos que correr, que nós temos que empreender, essa jornada é a jornada da nossa vida. O que o escritor está dizendo é que Deus, Ele quer participar comigo e com você dessa corrida emocionante que é a vida. Então, a mensagem de hoje e a mensagem do próximo domingo é um chamado para você olhar para Deus, para Ele, e só para Ele, e você continuar correndo, e você continuar subindo. A Bíblia, em Filipenses 1,6, na NVI, diz assim: estou convencido de que aquele que começou a obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Aquele que começou um dia a boa obra na minha vida, queridos, e na sua vida, Ele é fiel para completá-la. Ele é fiel para finalizá-la. Aleluia! Na versão, a Bíblia, a mensagem, diz assim o mesmo texto: nunca tive a menor dúvida de que o que Deus que iniciou esta grande obra em vocês irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso no dia em que Cristo Jesus se manifestar. Aleluia. Queridos, particularmente eu creio que Deus vai usar essa nova série de mensagens para levar você, para levar a sua família para um degrau mais alto do que você tem vivido até aqui. Amém? Glória a Deus. Quantos creem? Digam amém. Eu creio que nesses dias, aleluia, Deus está nos chamando para nós confiarmos mais nele, para nós dependermos mais dele. Amém? Deus está nos chamando a isso. Nosso Pai deseja, queridos, nos amalgamar, nos unir ainda mais com o Espírito Santo dele. Então, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, se você é crente em Jesus, se você não está em crise, realmente algo deve estar terrível acontecendo com você, porque nós temos que viver em crise, irmãos. E a nossa crise é que nós temos que crescer. A nossa crise é que o dia de amanhã tem que ser melhor do que o dia de hoje. A nossa crise é que amanhã eu tenho que acordar com mais sede e fome de Deus. A nossa crise é que amanhã eu tenho que estar com muito mais vontade de servir a Deus do que no dia de hoje. Se você está acomodado, se você está parado, você já está errado. Eu lhe digo isso com todo amor e carinho. Se a sua vida tem sido assim, nada de novo tem acontecido, com certeza algo de muito errado existe na sua vida. Porque você foi chamado por Deus, não foi para ficar parado. Você foi chamado por Deus para continuar crescendo, continuar correndo e continuar subindo. Se você está parado, você já está descendo. Se você está parado, você já está dando para trás. Deus nos chamou para nós vivermos sempre subindo e sempre correndo. Felizmente, existem algumas pessoas que já pararam no meio da caminhada.
pessoas que já desistiram. E essas pessoas que desistem, elas perdem a oportunidade, às vezes, com certeza, de ver, de vivenciar uma realidade que é o melhor que Deus tem para mim e para vocês. Quantos estão entendendo? Quem desistiu vai perder a oportunidade de ver a mão de Deus poderosamente, mais na frente, operando nas suas vidas. Quem desiste, irmãos, no meio do caminho, perde a oportunidade de ver Deus operando mais na frente. Eu quero dizer para os casados, não desista do seu casamento. Eu quero dizer para você que é líder aqui, não desista da sua célula. Eu quero dizer para você que é discipulador, não desista do seu discípulo. Porque se você desistir, você vai estar perdendo a oportunidade de mais na frente ver a glória de Deus se manifestando na sua vida, no seu casamento, na sua casa, na sua célula e na vida do seu discípulo. Louvado seja Deus por isso. Queridos, a coisa pior que pode acontecer na vida do cristão é ele entrar num tempo em que ele se acomoda e ele acha que está tudo bem, que nada de novo vai acontecer, mas isso é uma grande cilada de Satanás para a vida de um cristão. Então, eu digo aqui que você não deve se contentar aonde você está. Eu digo que você não deve se contentar com aquilo que você está vivendo hoje. Todo cristão deve viver uma eterna crise. Diga para o seu vizinho, meu irmão, acorda. Você não deve se contentar com a vida que você está vivendo. Porque Deus tem algo maior para você. Deus tem algo maior para a sua vida. Deus tem sempre melhor para você. Se você acha que hoje foi bom, Deus tem algo ainda melhor lá na frente. Porque a Bíblia diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem reservado, tem guardado para aqueles que o temem, para aqueles que o amam. Por isso o tema dessa mensagem hoje é muito propício. Tenha fé no meio. Porque é fácil ter fé no começo. É fácil ter fé quando o bebê nasce. Eu vejo as pessoas, todo dia vendo o menino nascer. Irmãos, as reações são você nem imagina, são as mais díspares possíveis. As reações quando uma mãe vê um bebê nascer. Sabe, é muito fácil ter fé no início de um relacionamento. Quando o cara bota a butaca de olho numa irmã e o coração velho começa a bater mais forte. Todo começo são flores. É muito fácil. É muito fácil quando você começa um novo negócio. É muito fácil quando você começa uma nova célula. Ali tem adrenalina fluindo. Sabe, irmãos, também é fácil ter fé no final, quando você vê a linha de chegada. Irmãos, eu às vezes eu nadava 3.000 metros no mar. E no início era fácil, porque eu entro e meu treinador diz, rapaz, você já entra, parece que não vai fazer 100 metros rasos. Porque eu sou assim meio doido, eu já entro querendo nadar. E ele disse, calma, porque você vai nadar 3.000, você não deve começar no ritmo de quem vai nadar 100 metros. E aí eu começo a animar, meus irmãos. Aí quando eu estou lá dentro do mar, 1.000 metros dentro do mar, aí eu começo a nadar e não vejo passar, e não vejo chegar. E eu começo, rapaz, mas que negócio, está complicado. E aí, às vezes, eu penso em parar e desistir. Mas, irmãos, quando eu volto, e eu começo a ver o quebra-mar, é engraçado que a gente está voltando, e eu começo a ver de longe, assim, a onda que quebra. Irmãos, eu começo a me encher de novo de força, porque eu vejo que eu estou chegando. Porque é muito fácil você ter fé no começo, é fácil você ter fé no fim, mas é difícil você ter fé no meio. É fácil você ter fé quando o menino que nasceu está se formando, está se casando. É fácil você ter fé quando você já está numa certa idade, vendo os filhos, os netos, e a sua vida já está mais tranquila. É fácil quando o seu negócio está de vento em popa. É fácil quando você vê a sua célula crescendo. E você alcançando muitas pessoas. E através da sua vida, a vida de muitas pessoas sendo transformadas. Queridos, ter fé no início e no final não é um problema. O grande desafio é você ter fé no meio do processo. É aí quando muitos caem, quando muitos desistem. É fácil ter fé no começo do casamento.
Agora deixa passar 3 anos, 4 anos, 7 anos. Aí é difícil. O erro que nós cometemos é que nós ficamos normalmente desencorajados no meio. E aí a gente diz assim: Senhor, o Senhor me deu esse filho, mas eu estou com um bocado de problema com esse adolescente aqui, esse aborrecente que eu tenho. Tudo é ruim para esse cara. Deus, o Senhor me deu essa mulher, mas só tem tido problema, conflito, ninguém consegue falar a mesma língua. Deus, o Senhor me abençoou com esse negócio, mas bateu a crise econômica, eu estou devendo só a 2 pessoas, a Deus e o mundo. Deus, essa célula era uma bênção, mas esses irmãos, pense esses irmãos trabalhosos, estão desanimados. O que está acontecendo com ela? Irmãos, sabe onde é que as pessoas perdem a batalha? Não é no começo nem no fim. Normalmente as pessoas perdem a batalha no meio da guerra. Mas eu quero declarar em fé aqui que Deus nunca nos prometeu que para que nós pudéssemos alcançar o nosso destino, a nossa posição nele, para que nós pudéssemos alcançar aquilo que Ele nos prometeu. Deus não prometeu que nós não teríamos oposição. Deus não prometeu que nós não teríamos decepções. Deus não então prometeu que haveriam coisas no meio desse processo que a gente ia ficar sem entender o porquê e o para quê. 1 Pedro 4,12 diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Irmãos, o fato de não estar sendo fácil não significa dizer que Deus abandonou você. Escute bem o que eu estou dizendo. O fato de que a situação da sua vida não está sendo fácil não significa que Deus abandonou você, porque Deus ainda está no trono, Deus ainda está no controle, Deus ainda é Deus soberano. E eu quero dizer em nome de Jesus que nada que pode acontecer com você vai impedir o plano eterno que Deus tem para a sua vida, porque Deus não mudou de ideia. Deus não muda de ideia. Deus não acorda de manhã de lundum e diz assim: não, eu me arrependi. O nosso Deus não muda. A fidelidade dele é para sempre. Se Deus te deu um filho, saiba que esse teu filho, apesar de tudo que houver na vida dele, ele é, na verdade, uma bênção de Deus para a sua vida. Mais cedo ou mais tarde ele vai converter. Mais cedo ou mais tarde ele vai ser liberto da droga. Mais cedo ou mais tarde ele vai ver o bom favor do Senhor na vida dele. Se Deus te deu essa mulher, foi Deus que te deu, aleluia. Então fica firme, glória a Deus. E se você teve fé para começar, você com certeza terá muito mais fé para terminar. Mas nesse processo você vai ter que ter fé no meio. Queridos, quando Deus coloca um sonho no seu coração, Ele nunca vai lhe mostrar o fim. Vou dizer de novo: toda vida que Deus lhe põe um sonho no seu coração, Ele nunca vai mostrar o fim do sonho. Quando Deus lhe dá uma promessa, com certeza Ele nem sempre vai lhe mostrar o meio da promessa. Porque se Ele dissesse tudo que iria acontecer entre o começo e o fim, muitos de nós iríamos nos convencer do contrário. Você se lembra quando o anjo apareceu para uma jovem adolescente chamada Maria? Ele disse assim: Maria, você é altamente favorecida por Deus. Você vai ter um bebê, Maria. E vai ter um bebê sem conhecer fisicamente um homem. Ele será o Messias, ele será o Salvador do mundo. Deus mostrou o fim para Maria. Ela iria ser a mãe de Jesus. Ela seria honrada pelas futuras gerações, aonde esse evangelho fosse pregado. Com certeza Maria ficou animada. Eu vou ser a mãe terrena de Jesus. Mas ela não sabia que José iria cancelar o noivado. Ela não sabia que o parto seria numa manjedoura. Que teria de viver foragida por 2 anos, tentando esconder o bebê de Herodes lá no Egito.
O Senhor não lhe disse que o seu filho ia ser maltratado, escarnecido, ridicularizado e teria que ver o sacrificado, sofrendo uma morte dolorosa, uma morte de cruz. José do Egito é outro exemplo disso, irmãos. Deus deu um sonho a esse menino que ele iria governar uma nação. Seus irmãos e seu pai e sua mãe iriam se curvar diante dele. Deus mostrou o fim. A promessa foi lançada no seu coração, mas o que Deus não lhe mostrou foi o meio. Anos mais tarde ele estava governando o Egito. Era uma das pessoas mais influentes daqueles dias. O sonho de Deus tinha acontecido. Mas quem sabe, um dia José não foi tentado a dizer: Deus, o Senhor me disse que eu iria assumir o trono, mas o Senhor não me disse que os meus irmãos teriam ciúmes e eu seria jogado num poço, que eu ia ser vendido para ser escravo na casa de Potifar. Deus, o Senhor não me disse que eu iria para um presídio. Deus, o Senhor não falou isso comigo. Sabe por quê, irmãos? Porque se Deus tivesse falado com ele, com certeza ele não teria aceito aquele desafio. Com certeza não. E eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão: se você está no meio da promessa, no meio do processo de Deus na sua vida, e as coisas têm sido difíceis, e você está no meio da prova, não desanime não desista não, continue firme, louvado seja o nome de Jesus, porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminá-la na sua vida e na minha vida. Louvado seja o nome de Jesus. Continue correndo, continue subindo, continue acreditando, continue dando o seu melhor, continue acreditando nas pessoas, continue fazendo a sua parte, que Deus vai estar vendo e Ele vai dar a você o fim que assim Ele deseja na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus, porque o Deus que eu sirvo, Ele não falhou no passado e Ele não vai falhar no futuro. Aleluia! Não desanime, meu irmão, glória a Deus. Engraçado é que o início é divertido, o final é emocionante, mas o meio pode ser confuso. Quase sempre é confuso. De alguma forma, todos aqui estamos no meio. Eu estou no meio, irmãos. Diga para o seu vizinho: meu irmão, eu acho que você também está no meio. Creia, você está no meio do processo. Você está no caminho da promessa que Deus prometeu. Deus me prometeu que eu vou ser pai de multidões. Deus me prometeu que eu vou tocar nas nações da terra. Irmãos, teve uma hora que eu digo: mas Senhor, as cadeiras estão ficando vazias. Senhor, as pessoas estão indo embora. Senhor, as pessoas estão falando mal da visão. Senhor, 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 Senhor. E Ele diz: calma, você está no meio. Ainda você não chegou no fim. Não é o seu fim, você só está no meio, querido. Oh, glória a Deus. Aleluia por isso. Então dê o seu melhor agora e tenha fé no meio, glória a Deus. Queridos, Davi poderia ter dito o seguinte: o Senhor me prometeu que eu vou ser rei, mas o Senhor não me disse que eu teria que enfrentar um gigante. Irmãos, às vezes para a gente ser rei, a gente vai passar na nossa frente um gigante. Às vezes vai passar um leão, às vezes vai passar um urso, para a gente poder sentar no trono. Glória a Deus. Deus não falou para ele que Saul iria persegui-lo, que o próprio filho dele ia se voltar contra ele. Às vezes, queridos, Deus deixa de fora alguns detalhes de propósito, porque se ele tivesse falado tudo, a gente iria assim para Deus: ó Deus, muito obrigado, mas deixa eu aqui no meu canto, eu estou melhor aqui. A nossa tendência, sabe por quê, irmãos? Porque a gente não gosta de sofrer. A gente não gosta, ninguém gosta de sofrimento. Mas o sofrimento faz parte, glória a Deus, do poderoso processo de Deus, que Deus está tricotando na minha vida e na sua vida. Sabe, queridos, por que nós não ficamos sabendo dos detalhes? Porque a gente podia desistir, porque a gente não gosta de enfrentar dificuldades. Mas eu quero dizer uma coisa para você hoje aqui: você não vai se tornar tudo aquilo que Deus quer que você seja, sem você enfrentar oposição. Irmãos, eu quero ser pai de multidões. Não para eu ser grande, eu lá quero ser grande, eu quero ser pequeno. Mas eu quero ser um pequeno cheio da unção do Espírito de Deus. Essa semana, irmãos, uma semana muito gloriosa para mim. Porque eu estou começando começando um avivamento pessoal na minha vida.
Sabe, irmãos, isso é muito legal. E eu disse, Senhor, eu quero mais. Senhor, eu estou cansado, como diz, de ser eu mesmo. Eu estou cansado de ser esse cara medíocre, pequeno, mediano. Senhor, eu quero mais. Quero mais da tua presença na minha vida. Aleluia. Eu já estou me esperando que venha chumbo grosso aí pela frente. Oh, glória. Porque faz parte a oposição, faz parte a decepção, faz parte a luta. Porque tudo isso vai esticar a fé da gente. Como é que a gente cria músculo? Deitado em casa ou levantando peso? Como é que a gente cria músculo espiritual? No meio da batalha, irmãos. Diga para o seu vizinho, no meio da batalha, que você vai se fortalecer, querido. Porque aquilo que não lhe matar, vai lhe fortalecer, lhe engordar e lhe tornar mais forte em Deus. Aleluia. Queridos, quando o povo de Israel saiu da escravidão, Deus mostrou que iriam para uma terra que manava leite e mel. Ele os levou para o deserto, mas no meio não os abandonou. Deus disse, olha, vocês vão sair, vão para uma terra que manda leite e mel. Só que teve entre a terra, entre o Egito e a terra do leite e do mel, tinha um deserto, irmãos. No deserto não tinha mel, no deserto não tinha leite, mas no deserto teve a presença de Deus. Não faltou, as sandálias não se gastaram, as roupas não se gastaram, tinha a proteção de dia de uma coluna, de uma nuvem, das nuvens protegendo do sol, de noite o frio, tinha uma coluna de fogo. Quando faltou água, Moisés falou para a rocha, bateu na rocha e saiu água da rocha. Todos os dias as codornizes iam e tinha a comidinha, o maná. Eles não passaram fome, eles não passaram sede, eles não passaram frio, eles não passaram calor. E assim também é o processo da nossa vida. Deus está com você nos processos da sua vida. Quer você sinta, quer você reconheça ou não, irmãos. Aleluia, glória a Deus por isso. Oh, aleluia. Aleluia. Em todo dia, em tudo isso, Deus só estava dizendo, olha, eu sou apenas o Deus, eu não sou apenas o Deus do começo, eu não sou apenas o Deus do fim, mas eu também sou Deus do meio. Eu sou Deus do meio, aleluia. Eu sou o Deus que vai te conduzir através das tempestades. Eu sou o Deus que vai te conduzir através da provação. Eu sou o Deus que vai te conduzir através da dificuldade. Eu quero dizer em nome de Jesus que o Deus do meio está com você. O Deus do meio está com você. Pode haver mar vermelho no seu caminho, mas esse Deus sabe como abrir as águas. Você pode não ter recursos, mas Deus sabe como mudar a direção dos ventos. Ele ainda pode tirar a água da rocha. Deus ainda é Deus para fazer milagre na sua vida, aleluia. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que alimentou Elias da beira do riacho quando havia seca por 3 anos e meio. O profeta foi para a beira do riacho e lá tinha água todo dia. Foram os corvos alimentar. Quando faltou a água, quando não havia mais corvo, aleluia, Deus mandou ele para a casa de uma viúva que estava na pindaíba. A viúva só tinha comida para aquele dia e nunca faltou a farinha da panela, aleluia, nem o azeite na botija, glória a Deus. Nós somos o Deus da provisão. Às vezes, irmãos, ele entra aos 47 do segundo tempo, glória a Deus, porque ele trabalha a favor daqueles que ele ama, daqueles que são fiéis, daqueles que não desistem no meio, haja o que houver, ficam firmes, haja o que houver. Ele continua a operar, ele continua a fazer, ele continua a ser Deus. E quando você estiver no meio, se lembre que isso vai passar, irmãos. É provisório da sua vida. Saiba que não é o seu destino final. Você está apenas de passagem no meio desse turbilhão, glória a Deus. É apenas um passo ao longo do caminho. Mas se você desistir, o que era temporário pode se tornar permanente na sua vida. Aquele povo do deserto murmurou, reclamou, duvidou. Eles eram para fazer aquela jornada de uma semana. E a jornada de uma semana durou toda uma geração. Durou 40 anos. E aquela geração
geração incrédula não entrou no propósito de Deus, não entrou misericórdia no descanso de Deus. Apenas dois que tiveram uma visão diferente, Caleb e Josué, que foram capazes de ter fé no meio, quando muitos diziam: ninguém vai, não vai dar certo, porque os gigantes, os homens são grandes, eles são fortes, nós não somos nada, nós nos vimos como gafanhotos. Não se veja como gafanhoto, meu irmão. Você é filho de Deus, você é irmão de Jesus, você é a própria justiça de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus se importa com você, Deus se importa com os mínimos detalhes da sua vida, aleluia. Deus te ama, Deus se importa com a tua geladeira, Deus se importa com os teus filhos, Deus se importa com a tua necessidade, Deus se importa com você. Você tem que também assim se importar com Deus, reconhecê-lo em todos os seus caminhos e andar de fé em fé, de glória em glória. Haja o que houver, que tenha na sua boca não a murmuração, não a reclamação, mas sempre uma palavra de fé, porque o Deus que operou no passado é o que vai operar também no presente e no futuro. Glória a Deus, aleluia, oh glória, aleluia, oh Deus maravilhoso, aleluia, aleluia. Deus hoje, querido, está te pedindo para você ir em frente. Se Ele te pedir aquilo que você não tem, dê até o que você não tem. Irmãos, às vezes Deus vai pedir até o que você não tem para você dar a Ele. Ele quer saber o que é mais importante para você. Ele quer saber quem é o Senhor da sua vida. Ele quer testar os teus valores. Ele quer saber de verdade onde está o teu coração. Davi disse ainda, aleluia, que eu ande pelo vale da sombra da morte. Também que Davi não disse assim, ainda que eu fique no vale da sombra da morte. Ele disse, ainda que eu ande. Não é um lugar onde você vai ficar, é um lugar onde você vai apenas passar. Lá não é lugar para montar acampamento. Aleluia. Davi disse, o vale não é a minha casa. Eu só estou passando por ele. Porque Davi era um homem que tinha fé no meio. Diga assim, Deus vai me levar para o lugar aonde eu já deveria estar. Salmo 138, versículo 8 diz assim, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Irmãos, isso é muito lindo. Agora mesmo Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida, querido. Você nem sabe. Deus está preparando pessoas, lugares, situações, oportunidades para você, para Ele cumprir na sua vida todo o propósito dEle. No meio, José poderia ter dito, não vai dar certo, eu sou um escravo, estou numa prisão, estou em terra estrangeira. O que José não podia ver, é que por detrás das cenas, Deus estava trabalhando seu plano para a vida dele. Deus estava preparando tudo, irmãos. Abraão poderia ter dito assim, Davi poderia ter dito, sou só um jovem pastor, de uma família de baixa renda. Davi era baixa renda, irmãos. Era um pastorzinho. Pastor era um cara tão desqualificado que nem o pai de Davi qualificava ele para nada. Vocês imaginam o que era Davi? Como as pessoas viam Davi? Que nem o pai dele acreditava. No dia que foi, o rei vai sair da tua casa, Jessé. Não, mas Davi, chama ele não. Esse cara só limpa bosta de ovelha, meu irmão. Lá vai ser rei, o menino velho. Eu acho lindo Deus, porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, pequenas para confundir as grandes, loucas para confundir os sábios. Ô, irmãos, essa é a minha esperança.
Deus dos doidos, dos doentes. Ele podia ter dito, olha, eu não tenho talento nenhum, eu só sei esse negócio de tocar harpa, mas tocar harpa não presta para ser rei, um tocador de harpa. Eu não tenho influência, eu não tenho experiência. Mas eu quero dizer que Deus não depende do que você não tem. Vou repetir, Deus, Ele não depende do que você não tem. Ele vai depender do que você tem. O que você tem para dar para Deus é o suficiente. O rapaz dos pães e peixes tinha poucos pães e peixes, foi suficiente. O que tinha na mão de Moisés era uma vara, foi com a vara que o mar abriu. Foi com a vara que a rocha abriu. Vai ser com aquilo que Deus já te deu, que Deus vai abrir o mar, Deus vai fazer milagres com aquilo que você tem. E que às vezes você não reconhece que é algo importante. Glória a Deus. Abraão podia ter dito, nunca vou ter um bebê, minha velha. Ô, minha velha, ninguém vai nunca ter um bebê. Eu já estou para lá de Bagdá. Posso brincar? Né? Nem com... Não é o nome? Hein? Vou brincar não, senão apanho. Eu não dou conta mais disso, minha velha. Faz tempo que eu não sei mais nem como é que é. E ela disse, eu também, meu velho, eu já estou meus dentes caindo. Esse Deus é bom, irmãos. Oh, glória. Mas Deus estava por trás da cena trabalhando e gerando um menino chamado Isaac. E ainda hoje a gente adora a Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus do milagre, aleluia. Você pode estar passando por um problema agora, querido. Mas você pode declarar assim, essa situação, ela tem uma data de validade. Deus já estabeleceu um fim para isso, aleluia. Queridos, Deus tem um dia de libertação. Deus tem um dia de cura. Deus tem um dia de abundância. Em Marcos capítulo número 4, Jesus estava ministrando para milhares de pessoas. E ele no final, ele disse aos discípulos, vamos para o outro lado. Aí veio a tempestade. E pensavam que o barco ia virar. Parece com a vida da gente, né? Deus dá uma palavra, a gente sai e vem a tempestade e o barco parece que ia virar. Já pensou? Para quem não sabe nadar, hein? Para quem sabe já é complicado. Aí disseram, Jesus, acorda, Jesus. Nós estamos no meio de uma tempestade e nós estamos prestes a morrer. Aí Jesus acordou e todo mundo sabe que ele acalmou a tempestade. Aleluia. Querido, será que Jesus não sabia que ia ter a tempestade? Lógico que sabia. Ele disse, vamos para o outro lado. E ele sabia que ia ter a tempestade. E por que mesmo sabendo, ele disse, vamos para o outro lado? Aí você diz, mas Jesus não sabia que eu ia passar por essa situação? Sabia. Jesus sabia. Mas Jesus lhe mandou, mas ele sabia que você teria que passar por um estreito, indo na direção que ele deu. Mas por que Jesus mandou eles entrar no barco? Porque Jesus sabia que ia ter tempestade. Mas também ele sabia que aquela tempestade não seria capaz de afastá-los do destino que estava determinado para eles. Da mesma forma, Jesus mandou fazer algo que você fizesse. E veio a tempestade. Saiba que do mesmo jeito que Jesus sabia que você ia passar por essa tempestade, ele tinha convicção de que essa tempestade não vai afastá-lo. Não tem poder para lhe afastar, querido, do destino e do propósito que ele tem para a sua vida. Aleluia. Ele sabia que teriam dificuldades no meio. Ele sabia que as forças das trevas iam se levantar, mas eles sabiam também que aquelas forças não teriam poder para impedir, aleluia, que eles chegassem do outro lado. Então, da mesma forma, quando Deus colocar uma promessa no seu coração, quando Ele falar do seu destino, você não tem que ficar movido pelos ventos, e nem movido pelas tempestades,
e nem ficar perturbado quando vierem as tempestades, porque apesar das tempestades, se Deus falou, Deus continua no controle. E o que Ele falou para você, Ele vai cumprir. Querido, se Jesus não acordou no meio da tempestade, é porque Ele sabia que os discípulos poderiam lidar com aquela tempestade. Você sabe por que Jesus ficou dormindo? E às vezes parece que Jesus está dormindo. Quando Deus manda a gente fazer uma coisa e vem a tempestade. Mas se Ele mandou você fazer e Ele foi dormir, é porque sabe, confia que você vai ter poder para lidar com aquela tempestade. Isso é libertador, aleluia. Glória a Deus. Se você está no propósito de Deus e vem a tempestade, Jesus pode dormir, porque Ele sabe que você vai dar conta também da tempestade. Se você é um verdadeiro discípulo dEle, aleluia, glória a Deus. E sabe por que Ele vai dormir? Porque Ele quer que você cresça. Ô didática. Como é que a pessoa aprende a andar se não é caindo, irmãos? A criança precisa cair para poder aprender a andar. Primeiro que ela vai ver que se cair dói. Se toda vida que uma criança for querer dar um passo, a gente segurar, nunca ela vai aprender a andar. Jesus quer que a gente aprenda a andar. Glória a Deus, aleluia. Ele não vai permitir que aquela tempestade afunde com você. Ele quer lhe ensinar a ter fé no meio. Jesus quer que você chegue à maturidade e tenha fé no meio. Conta a história de uma garotinha, irmãos, que estava cantando e o microfone estava com problema. E a mãe dela estava aí na plateia. E ela quis parar, porque o microfone, e a mãe dela balançou a cabeça e disse: minha filha, continue, continue. E eu digo a mesma coisa hoje, olha, se algo não está dando certo na sua vida, não pare. Seu Pai Celeste está balançando a cabeça para você e dizendo: continue, porque eu continuo no controle. Se o microfone está falhando, a chave não é parar de cantar, a chave é continuar cantando. A sua música não pode parar, porque o microfone falhou. A sua vida não pode parar, porque as circunstâncias estão trabalhando contra. A sua vida tem que continuar na direção do propósito de Deus. Haja o que houver, louvado seja o nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não pode controlar tudo que acontece com a gente. Não queira controlar tudo. Apenas dê o seu melhor para Deus e confie que o mais, que o resto daquilo que você não puder fazer, Jesus vai fazer por você. Sabe? Deus, o Deus que nós servimos não é apenas o Deus do começo, nem apenas o Deus do fim. Ele também é o Deus do meio. Ele tem você e eu na palma da sua mão. Ele está por trás da cena, agora, trabalhando na minha vida, para a sua vida, para que eu e vocês possamos chegar no final do projeto e do plano que Ele tem para a gente. Sabe, irmão, se você perseverar, e se você tiver fé no meio, o Deus do meio vai aparecer e Ele vai mostrar o final que Ele tem reservado para a sua vida. E com certeza você vai chegar na terra prometida em nome de Jesus. Portanto, amados, em nome de Jesus, tenha fé no meio. Tenha fé, confie nele. Quando as coisas não saírem do jeito que você acha que vai sair. Amém? Mas essa noite eu quero convidar a você que ainda não teve um encontro pessoal com Deus do começo, com Deus do fim e com Deus do meio. E sentado mesmo, quando vocês estão, eu quero que você baixe a sua cabeça. E nós vamos agora orar. Enquanto eu faço o apelo, eu quero que você ore, todos orando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, se você entrou aqui hoje, e você diz: pastor, a minha vida está de mal a pior. As coisas estão muito ruins. E eu quero dizer para você que existe um Deus que lhe ama, que Ele lhe quer muito bem. Ele quer salvar você. Ele quer lhe conduzir no propósito dEle, porque Ele te ama. E se hoje à noite você quer ter um encontro com esse Deus, quer
ter esse Deus como Senhor e dono da sua vida, para você andar de fé em fé, para você ter um parceiro, um companheiro, alguém que vai estar sempre com você do seu lado, te auxiliando no processo da vida. Você pode começar essa caminhada hoje. Você está parado, você está dando para trás, você não está encontrando razão para viver. Existe um Deus que quer que você corra, que você ande, que você suba. Aquele que começou um dia na sua vida vai completar o processo. Se essa noite você quer ter um encontro com Ele, recebê-lo como dono da sua vida, como parceiro da sua vida, você pode agora sair do seu lugar, enquanto nós adoramos a Jesus. Saindo do seu lugar, eu quero orar por você. Você vai estar se rendendo a esse Deus que te ama. Você pode sair agora em nome de Jesus. Você pode levantar agora, ficar de pé aí em nome de Jesus. Qual vai ser a primeira pessoa hoje à noite, corajosamente, que vai